Então vamos lá? Bom, noticiazinha rápida aqui, muito interessante, que pode impactar muito na nossa Bolsa de Valores. A reabertura da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. É um assunto que vem sendo discutido já tem algum tempo. Em 2022 se falou de uma parceria da Nasdaq com o Rio de Janeiro e diversas coisas do tipo. Uma coisa que tem se tentado desde que a B3, a Brasil Bolsa Balcão, se consolidou como um monopólio, né? A única Bolsa de Valores que a gente tem. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre se isso vai rolar mesmo, né? Será que vai rolar? E quais seriam os impactos de uma nova Bolsa de Valores no Brasil. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha e considera deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma notícia que você ainda não tinha. Bom, a primeira coisa que a gente viu um anúncio aí do prefeito Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. Ele até criou uma imagem no chat GPT anunciando a nova Bolsa de Valores do Rio, fotozinha que ele fez interessante, e ele falou que a Bolsa do Rio de Janeiro vai ser reaberta. Pra quem não sabe, o Rio de Janeiro já teve uma bolsa lá atrás. Inclusive, Najnar ficou famoso por conta dela, né? Ele enfatizou a criação de uma nova bolsa que fomente a competição saudável no mercado. Que nesse ponto ele tá certo, né? Não existe nenhum monopólio, por mais que eu seja um investidor da B3 e goste muito da empresa, que seja saudável. Por quê? Porque a B3 pode ir ali mudar as regras e fazer o que ela quiser, e a gente fica aqui à mercê do que ela vai fazer ali. Se a gente começa a ter duas bolsas de valores, a questão das taxas e etc, elas tendem a ser pressionadas. A gente começa a ter uma competição ali em torno disso. A gente teria um motivo, por exemplo, para a B3 evoluir, né, a área tecnológica dela, que ficou defasada durante muitos anos. A mera ameaça de uma nova bolsa de valores, né, nos últimos 2 anos aí tem sido mais constante, fez os sistemas da B3 evoluírem rapidamente, né? Então, assim, a gente sabe que é muito importante a competição para o mercado. Nesse sentido, eu até concordo. E aí, o que rolou? Um projeto de lei foi enviado à Câmara dos Vereadores para criar essas condições favoráveis para a reabertura da Bolsa de Valores, porque precisa de algum incentivo ali para alguém querer mexer com isso. A gente tem o fundo Mubadala também, dos Emirados Árabes, tentando esses esforços lá atrás, né? Inclusive, isso aqui deve envolver o fundo e diversos outros grupos aí que já tentaram criar uma Bolsa de Valores lá atrás para poder concorrer aí com a B3. Aí ela vai ter foco em ativos ambientais, isso aqui é mais aquela coisa, né? Tem que falar alguma coisa, tem que fazer algum diferencial. Eu acho que um grande foco que poderia ser interessante de verdade, né, seria um foco ali em empresas menores, porque no Brasil a gente só pode abrir capital de empresas que já são muito maiores por conta dos custos e tal. Então, talvez um papel rosa, quem sabe, né, uma abertura de uma bolsa de valores que permitisse ali empresas menores irem ao mercado. Eu tenho certeza que a gente gostaria de investir, por exemplo, essa empresa está crescendo, é a Milk Mood, Milkshake ali, muitas vezes umas empresinhas que você vê aí que tem um bom potencial e que a gente acaba não conseguindo acessar, né? Nos Estados Unidos já acontece muito isso, né, Raul? Acontece, a IPO de empresa pequenininha seria um concorrente aí pro tal do Venture Capital, né? No Brasil a gente é um país um pouco mais pobre, em vez de um investidor só entrar ali com tudo, a gente poderia entrar um grupo de pessoas entrando numa empresa antes dela fazer um IPO numa bolsa maior. Existem pessoas com essa iniciativa, inclusive autorizadas pela CVM, existem bolsas de valores já autorizadas para isso, poderia ter um incentivo maior, né? Quem sabe a Bolsa do Rio pudesse ser isso, um caminho para abrir empresas menores e quem sabe se tornassem empresas gigantes depois e ela ficasse ali com essas empresas. Tem aí parceria também com a Nasdaq e com a GAP para tecnologia e ativos ambientais aí. E o impacto econômico possível é um potencial econômico de 25 bilhões de reais, com o objetivo de posicionar o Rio de Janeiro como um hub de investimentos ambientais. O que eu acho disso aqui? Bom, para quem não sabe, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil e durante muitos anos foi também o nosso centro financeiro, né? O Rio de Janeiro, à medida que a capital saiu de lá e se encaminhou para Brasília, começou um período ali de boas novidades, várias empresas surgiram lá, o Bob's, né? A gente tinha grandes hotéis, era uma cidade prestigiada pelo mundo todo, visitada por pessoas famosas do mundo todo, e com isso começou um turismo um pouco mais acentuado e as empresas foram saindo do território do Rio de Janeiro. Quando a gente fala que elas foram saindo do território do Rio de Janeiro, parece que do nada as pessoas acordaram e falaram, pô, o Rio de Janeiro não é um bom lugar para empreender. E a gente sabe que não foi bem assim. O Rio de Janeiro, ele se deixou ser controlado, né, por grupos ali, como eu poderia dizer isso de forma sutil, né? Se deixou ser controlado por organizações criminosas, se tornou um lugar mais inseguro, né, que o restante do Brasil, não dá para tapar o sol com a peneira, a gente tem problemas estruturais na cidade do Rio de Janeiro. Ah, Raul, mas São Paulo também tem, a gente também tem em Belo Horizonte, a gente também tem em diversos outros grandes centros urbanos do Brasil. É verdade, mas também é verdade que no Rio de Janeiro a gente tem locais onde a polícia não entra. A gente tem ali questões muito sérias. E óbvio que esse ambiente, né, com esse risco, com essas manchetes, deixou de atrair o capital externo. O capital estrangeiro não tem interesse numa cidade que está com esses problemas estruturais. Então eu acho que antes da gente discutir a criação de uma bolsa de valores, se o Rio de Janeiro se pretende de novo como cidade não só turística, mas se pretende como ambiente de negócios, que a cidade né, e nasceu para isso, e pô, ninguém nega que é um dos lugares mais bonitos
jeitos do planeta Terra, sem dúvida nenhuma, é uma cidade muito bonita. O Rio de Janeiro precisa combater essa criminalidade que se apossou ali das coisas, precisa dar um jeito. A gente tem um problema da Light entrando em recuperação judicial, porque as pessoas roubam tanta energia, né, dentro das comunidades que não tem condição da empresa sobreviver. Olha que absurdo, olha que ponto chega, né, a situação do Rio ali, e não só por isso, né, a injeção na empresa também, mas é uma coisa muito séria. Eu acho que uma nova bolsa de valores é fundamental para o Brasil, acho que a gente precisa disso. Tem muita gente falando, mas a bolsa já nem tem liquidez, e daí se você cria uma outra bolsa vai ter menos liquidez ainda. Isso é uma bobagem sem tamanho, né, gente? A gente sabe que quanto mais negócios você tem, quanto mais empresas tem lutando por aquilo, tentando convencer as empresas fazendo IPO, mais IPOs teremos. E aí, quanto mais IPOs temos, mais empresas querendo concorrer com essas que fizeram IPO teremos, né? Não existe ambiente de negócio saudável que uma empresa só domine e acabou. E não vai melhorar a liquidez da bolsa ter um único ambiente onde é negociado. A gente precisa disso, precisa dessa expansão, precisa dessa concorrência. Acho que vai ser muito legal. Fico feliz do Rio de Janeiro ser a sede dessa nova bolsa de valores. Raul, mas você acabou de falar que tem os problemas estruturais. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Quem sabe com mais dinheiro o Rio consiga resolver esses problemas e volte a ser uma grande potência econômica. Querendo ou não, você gostando ou não disso, né? Quando você falar de Brasil lá fora, tá? Você saiu, virou a esquina, saiu daqui do nosso país, do nosso território, falou Brasil, as pessoas entendem Rio de Janeiro. A tradução para elas é isso. Então, não importa o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, aquele é nosso cartão postal. Raul, mas tem tráfico de droga. Pois é, então o cartão postal do Brasil é tráfico. Mas tem milícia. Pois é, então o cartão postal do Brasil é milícia. Então, tudo que tem ali no Rio de Janeiro é o que as pessoas compreendem, né, como aquilo que o Brasil realmente é. Inclusive, tudo que fala, carnaval, sei lá o que, você pode ver que, na verdade, é o Rio de Janeiro. O Goiás nem tem carnaval. Então, a gente nunca teve um sambódromo aqui. Então, não tem nada a ver, só que as pessoas têm essa relação do Brasil daquele jeito ali. Fico feliz com a existência da Bolsa. Espero que consigam, de fato, tirar do papel. Ainda não tô vendo empresas interessadas, talvez, em fazer isso aqui. Acho que se quiser criar uma coisa diferente, né, acho que o Eduardo Paes, ou quem tiver à frente disso aqui, se quiser criar algo diferente, precisa encaminhar para um processo de simplificação, principalmente já começar essa bolsa tokenizada. Não faz mais do mesmo, não tenta fazer mais daquilo que já existe. Se você vai entrar no mercado, tenta fazer alguma coisa diferente. Se tokenizar os ativos, permitindo que a transferência seja mais facilitada. Legal, né, Vandinho? Pô, pensa pros traders isso aí, empréstimo de ação tokenizado, contrato tokenizado, muito mais barato, muito mais simples, muito mais lucrativo para vocês que estão fazendo. Então você tem essa possibilidade de emprestar aquilo. Já começa essa bolsa desse jeito, já tem tecnologia para isso hoje, descentralizado o mercado, muito bacana, sem a necessidade, quem sabe, de corretoras. E olha que eu tô me prejudicando, hein? Tô aqui falando uma coisa que pode até me afetar, mas sem a necessidade de uma estrutura de corretora. Claro que vai ter os ofertantes, etc. Mas assim, para custodiar também pode ter um lugar, a carteira, o ambiente, mas a pessoa podendo trocar ativo um com o outro, diretamente a um peer-to-peer ali. Olha que bacana. Então a gente tem N possibilidades aqui. Utilizem as tecnologias atuais, é meu conselho que eu dou. Procurem empresas que hoje não têm condições de abrir nesse mercado. Tem empresas que já estão deixando de abrir lá fora, né? Porque o mercado não está tão aquecido. Aproveita esse momento. Hoje o mercado brasileiro, inclusive, abriu com excelente notícia. A Vitru, que notícia muito bacana. A Vitru migrou da Nasdaq para B3. Então, uma empresa grande brasileira tinha aberto o capital lá fora e voltou a abrir o capital aqui na B3. Notícia extremamente interessante. A B3 recebendo aí uma empresa de educação em um movimento que é inédito. Então, é uma empresa que tinha aberto capital lá fora e migrou para o Brasil. É o contrário, né? Quem sabe a gente consiga ver isso mais vezes, porque o apetite lá fora diminuiu, o pessoal não tá querendo investir em mercado emergente, então aconteceu essa possibilidade aí. Raul, como é que eu posso, né, me preparar para fazer os meus investimentos? Porque se tiver uma nova bolsa sendo criada, a gente vai ter muita IPO. Como é que eu posso fazer uma boa análise para entender se vale a pena entrar na IPO ou não? A primeira coisa que você precisa saber é que a IPO é exceção, tá? Então a gente só faz uma análise de IPO ali uma vez ou outra, não adianta você ter na sua carteira várias empresas começando no mercado, porque o risco de empresas pequenininhas começando no mercado é maior. O risco de uma empresa pequenininha começando numa bolsa nova, que não atendia às regras da bolsa anterior, pode ser ainda maior, né? O risco de empresas, talvez, estrangeiras, de países que não conhecemos, que tem negócio no Brasil, abrindo a IPO, pode ser mais estranho ainda. Então a gente precisa ficar atento a isso. E se você quiser aprender e participar desse momento no mercado brasileiro, o que eu vou te indicar é que você abra aí agora, ó, alvp.com.br, só clicar aqui. Essa é uma escola de investimentos brasileira que eu te ensino a investir no Brasil e no mundo inteiro. Te ensino a investir nos Estados Unidos, te ensino a investir na Nasdaq lá, em Easy também, te ensino a investir na Alemanha, o DAX, te ensino a investir na França, te ensino a investir no Japão, te ensino a investir na China. O pessoal tá muito migrando os investimentos para a China. Se você quiser aprender a investir comigo, é só clicar nesse botão aqui, faça a sua análise de perfil, me conta um pouquinho como é que tá a sua vida financeira. Esse aqui é um formulário, ele não é a inscrição, tá? Você vai preencher o formulário aqui e, se você for aprovado, aí sim você vai efetuar a sua matrícula e vai entrar na nossa escola. Lembrando, tá? Lembrando, entrei aqui, fui aprovado e matriculei na escola. Raul, fiz as aulas,
tá? Não funcionou pra mim, não gostei, não era aquilo que eu estava procurando, você me disse uma coisa, eu entendi de outro jeito, não tem problema nenhum. Eu devolvo 100% do seu dinheiro, é o compromisso que a gente tem da UVP. A gente tá aí há mais de 4 anos com esse compromisso, você pode ir lá no Reclame Aqui e buscar a única verdade possível. A gente não tem nenhuma reclamação de pessoa falando assim, pô, é mentira, o Raul, esse compromisso dele, não devolve o dinheiro. Você vai ver que não tem ninguém falando isso aqui. Há mais de 3 anos que a gente tá registrado, mais de 37 mil visualizações, mais de 18 mil alunos formados pela nossa escola e nunca teve sequer uma pessoa falando. Aí você fala, porra, é porque é isso, né? A gente conhece alguém pela internet, não sabe? Às vezes eu já não vou com sua cara, tem um problema, como é que eu vou saber se vai dar certo pra mim? Pesquisa o nome dos meus concorrentes aqui, na mesma ferramenta que eu te mostrei, é uma ferramenta que nenhum de nós controla, e você vai ver o que dizem dos outros e o que dizem de mim. Você vai ver o quanto é diferente aqui pra você saber a seriedade do nosso trabalho. E lembrando também que você vai pegar aí as aulas comigo mesmo, né? Tem muita gente que faz aí, você compra um curso, negócio, um monte de aula gravada, você vai pegar também aula ao vivo comigo, tem aula gravada, mas tem aula ao vivo comigo mesmo, vou responder suas dúvidas. Então, é muito bacana, é um diferencial que só tem na UVP. Então, você pode entrar aí e fazer sua matrícula. Um beijo pra você, até amanhã.